comecei falando boa noite. Eu vou explicar novamente, né? A questão desse nosso vídeo, ele vai ser roteirizado, para não ficar muito longo. Eu já tinha feito uma live em meados do ano passado, eu estava começando a querer aprimorar esse tipo de apresentação, só que ficou longo demais, ficou pesada, entendeu? Então, hoje eu quis fazer completamente online. Vou eventualmente estar abrindo os softwares para mostrar como é. Até peço desculpa se der um pouquinho de lag na abertura de um ou outro, porque está tudo aberto simultaneamente, não há computador que aguente isso. Enfim, eu vou tentar explicar agora o que é projeto de arquitetura. Eu cheguei a dar uma breve fala sobre isso, mas como eu estava sem o headset, cometi essa gafe, né? Então eu vou tentar explicar novamente. O projetista de arquitetura é um profissional muito necessário nas empresas de arquitetura, construtora. Não necessariamente é um arquiteto, não necessariamente é um engenheiro, não necessariamente um técnico de edificações formado. Entendeu? Para ser esse profissional, basta você ter o conhecimento técnico sobre a execução da tarefa e ter um profissional que possa assinar por esses projetos, lhe dando cobertura, lhe dando especificações, lhe dando salvaguarda mesmo para que você siga um caminho. Mas basicamente o projetista de arquitetura é alguém que domina uma ferramenta, domina várias ferramentas, várias técnicas para desenvolver projetos, mas não necessariamente ele teve qualificação suficiente para ser o autor, entendeu? Então você acaba sendo um braço de um arquiteto, de uma empresa de arquitetura, para poder aumentar a produtividade dessa empresa, né? É o motor da empresa, eu diria. Porque o arquiteto não dá para também simultaneamente desenhar vários projetos, e acaba que um escritório, para ser economicamente viável, tem que ter mais de um projeto simultaneamente, né? Então, basicamente, o projetista de arquitetura é alguém que desenvolve, que materializa a ideia, né, o conceito arquitetônico de um profissional formado, né, no caso de ensino superior ou tecnólogo em edificações, como por exemplo acontece. Brevemente, né, eu vou tentar explicar, que eu vou me colocar em miniatura para ir falando um pouco sobre quem eu sou, quem é minha empresa, de onde eu vim, por que eu trago hoje esse tipo de conteúdo para as pessoas, o que eu estou querendo com isso. Vou só fazer uma alteração aqui no layout da tela para a gente poder levar esse bate-papo. Vou ficar em miniatura agora, rapidinho. Então, eu vou abrir aqui primeiramente meu site, né? Essa aqui é a página de contagem regressiva. Meus sites, eu tenho hoje duas empresas, certo? Duas empresas, a Arquiproject 3D e a Leo Arquitetos Associados, que é onde eu faço meus projetos autorais. Por quê, né? Muitos me perguntam por que eu tenho essa separação, essas duas empresas, né? Porque quando eu comecei a trabalhar de forma autônoma, abri o meu escritório propriamente dito, eu ainda não estava formado em faculdade. Isso foi lá em 2012, né? Então, eu efetivamente não podia me responsabilizar por aqueles projetos, eu não podia colocar o meu nome como autor dos projetos, porque eu ainda não tinha base para aquilo naquele momento, né? Eu não tinha a responsabilidade técnica mesmo, né? O diploma, efetivamente. Então eu comecei com a empresa Arquiproject, que era uma empresa de prestação de serviço para escritórios de arquitetura, para empresas de publicidade, depois eu explico melhor, para empresas construtoras e afins, né? E basicamente essa empresa é especializada em apresentar projetos de terceiros. É basicamente como se fosse um projetista de arquitetura, né, especializado em lançamentos imobiliários, em apresentar bem os projetos dessas empresas que me contratavam, né? Tenho um portfólio extenso já desses anos todos, eu vi diversos trabalhos ao longo do Rio de Janeiro. Porém, né, quando eu concluí a minha faculdade efetivamente, eu fui e abri minha própria empresa agora de arquitetura, né? Eu tenho meus projetos autorais aqui separados, e estão separados porque se eu fosse colocar os meus projetos também nesse site, com o mesmo CNPJ, com o mesmo tudo, outros arquitetos que criaram esses projetos aqui poderiam se sentir lesados, como se eu estivesse me apropriando da autoria desses projetos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de posicionamento na internet, no que a gente representa, no que a gente faz. A autoria para quem trabalha com o projeto é muito importante, né? Então tem que se tomar certos cuidados. Então eu tenho basicamente duas empresas, uma de projetos autorais,
meus, né, da minha empresa, dos arquitetos que trabalham comigo, terceirizados e afins, e uma empresa de prestação de serviços de desenvolvimento de projetos, certo? A gente atua principalmente hoje no Rio de Janeiro. Já fiz alguns trabalhos fora, em Minas, já fiz até para fora do país algumas coisas, mas nossa área regional hoje de atuação principal é a região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente eventualmente sai quando tem uma solicitação especial, até temos planos de expansão e tudo, mas hoje o nosso foco maior é região metropolitana do Rio de Janeiro, Grande Rio, municípios como Niterói, São Gonçalo, Maricá. Enfim, já pegamos Búzios, já pegamos Cabo Frio, enfim. Agora entrando um pouco, né, nesse programa de treinamento em si, precisa saber desenhar, né, para você efetivamente ser um projetista de arquitetura, você buscar esse conhecimento? E a resposta é assim, ajuda, é melhor, se souber, muito bom, mas não é o que determina, sabe? Você consegue aprender tecnicamente a desenhar, entendeu? Não precisa ser um desenho mão livre. Isso que eu quero dizer, você tendo as plataformas, conhecendo as técnicas, você não precisa de berço, né, já saber desenhar. Se você gostar de construção civil, gostar do assunto projeto, do assunto arquitetura, mas achar que o seu traço a mão livre não é bom, que você não consegue atingir uma forma legal, não tem uma perspectiva boa, com treinamento é possível, entendeu? E esse profissional, né, projetista de arquitetura, deixando a tela aberta, estou falando com a miniatura porque vocês ficam vendo alguma coisa de pano de fundo relacionado ao que a gente faz, né? Onde atua, né, esse profissional? Qual é o principal campo, né, de atividade? Como eu disse no princípio, ele vai ser um braço de um escritório de arquitetura, ele vai ser um braço de uma empresa de engenharia, porque a empresa de engenharia, apesar de não ser seu cerne principal, ele também desenvolve projetos, eventualmente, tá? Projetos de estrutura mesmo, pode ser, entendeu? Então, o projetista de arquitetura é aquele que projeta edificações, porque tem projetista de estrada, tem projetista mecânico, tem diversos outros tipos de área de projeto. Então, quando eu falo projetista de arquitetura, eu estou dizendo de massas edificadas, né? Prédios, casas, escolas, hospitais, enfim, esse tipo de situação. Construtoras, por exemplo, é um local onde esse projetista pode trabalhar ou prestar serviço. Secretarias de urbanismo, né, tem concursos eventuais para desenho de arquitetura, para projetista de arquitetura, e muitos desses às vezes nem pedem nenhum tipo de diploma, assim, nenhum tipo de pontuação, né, para essa categoria. Depende um pouco, é só saber fazer e fazer a prova. Departamento de arquitetura de shopping, porque também, não sei se já se atentaram, todo shopping tem um departamento de arquitetura interna, ele precisa aprovar os projetos das lojas que vão ser efetivamente executadas ali, né? Então, existe um departamento e existem projetistas que trabalham dentro desses departamentos. Pode ser freelancer, prestando serviço para empresas de lançamento, como por exemplo, falei há pouco, né, uma empresa de publicidade. Uma empresa de publicidade, ela pega um empreendimento que foi desenvolvido por um arquiteto, mas é um empreendimento que é de um construtor, um incorporador, que vai lançar esse imóvel, né, esse condomínio, vamos chamar assim, pode ser um condomínio, pode ser um shopping, enfim. E esse proprietário, ele vai procurar uma empresa de publicidade para fazer uma campanha, né, de lançamento, para explicar para as pessoas do entorno, para começar a fazer tipo um aquecimento, né? Fazer um burburinho para as pessoas começarem a ficar ansiosas, para que logo na inauguração já lote, já comece a funcionar como se estivesse funcionando há muitos anos. Então esse burburinho, né, essa movimentação, é com a empresa de publicidade que vai contratar esses profissionais também. A gente, projetista de arquitetura, né, usando mais uma vez a Arquiprojet, vamos dizer, a gente tem esse braço na publicidade muito forte, né, para esses lançamentos imobiliários. Enfim, para projetar, falei há pouco, né, sobre a questão de saber desenhar, se é importante ou não. O que eu respondi, né? Que se você tiver um domínio técnico sobre, né,
que é projetar arquitetura, você consegue. E existe norma para isso, norma que regulamenta, que padroniza. O nome dela é NBR 6492, né, de representação. Eu até abri ela aqui para mostrar para vocês, né. Eventualmente, gente, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem falar alguma coisa sobre o nosso serviço, o que eu estou dizendo, e querendo entrar, participar, eu vou estar eventualmente minimizando a tela e estar olhando as perguntas lá no YouTube, né, para poder participar com vocês junto e dar uma opinião sobre o que vocês tiverem de dúvida, tá ok? Mas por isso que às vezes eu vou dar uma focada no conteúdo, mas eu retorno e de tempinho em tempinho, de 5, 10 minutos, eu volto lá e vou respondendo as perguntas que por acaso venham a surgir. Bem? Por exemplo, antes de começar, posso fazer isso agora. Meu Deus. Bem, o que é a BNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas? Ela basicamente veio para criar padrões de diversos tipos, né? Não somente de apresentação de projeto, tá? De representação de projeto. As áreas de materialidades, de cimento, normas das mais diversas existem registradas e ela serve para ter um controle de qualidade, né? Padrão, enfim. E essa norma, como eu disse, ela é representação de projetos de arquitetura. Ela fala desde nomenclatura, objetivo, ela fala sobre os documentos, ela define o que é uma planta de edificação, mostra o que é um corte. Enfim, eu vou depois abrir alguns modelos 3D, vou representar bem o que é um corte. Para quem é leigo, né, essa norma ela vai ajudar bastante a você ter um conhecimento, né, inicial sobre o trabalho em si. Então você consegue tecnicamente ir aprendendo, né, escala, muito importante para quem trabalha com projeto, porque as edificações, né, as arquiteturas em geral, elas são numa escala 1:1. Construiu o pedreiro lá, né, empreiteiro, uma escala real, 1:1. Se você quer representar numa planta, num pedaço de papel para que seja construído uma outra casa, você não pode desenhar no papel 1:1. Imagina o tamanho desse papel, né? Então, a gente se criou, né, se convencionou a escala. Por exemplo, a régua convencional que toda escola tem, ela é centímetro, certo? O que seria centímetro representado numa escala de arquitetura? A escala de 1:100. Entendeu? Então, você está desenhando, por exemplo, representando uma sala de 4x4. Se você colocar lá 4 centímetros, é como se tivesse 4 metros numa escala de 1:100. E existem outras escalas, né? Meu escalímetro, inclusive, está aqui, ó. Então, ele é uma espécie de régua triangular, né? E ele tem várias escalas, né? 1:150, 100, 125, enfim. Um assunto muito importante para quem trabalha com projeto é saber lidar com as escalas e alterá-las, né, quando for conveniente, porque tem desenhos que precisam ser encolhidos e tem outros que precisam ser aumentados. Acontece. Por exemplo, detalhamento de marcenaria. Eventualmente a gente trabalha numa escala de 1:1 ou até mesmo de 2:1, aumentando, né, um detalhe mínimo numa marcenaria. Acontece. Peças mecânicas é comum se aumentar, mas não é o assunto, como disse a projetista de arquitetura. Memorial de justificativa, ele explica o que é memorial na norma, né? Cria-se uma convenção até para esse termo memorial justificativo. É uma espécie de memória, um documento, um texto, em que você descreve os motivos, a justificativa para aquilo que você decidiu, né, dentro do seu projeto. Discriminação técnica, especificação, geralmente relacionado com materiais e produtos, lista de materiais, carimbo, que é a moldura, né, que tem na folha para você ocupar com textos e com desenho em determinado trecho, para que você possa grampear em processos públicos, por exemplo, dobrar de maneira adequada, por exemplo, uma prancha grande, uma prancha A0, A4. A norma ela vem falando sobre tudo isso, tem convenção até para dobrar o papel, né?
mais detalhadamente em outros vídeos, em outros conteúdos. Eu vou detalhar até cada item que tem nessa norma, né? Anteprojetos, as etapas de projeto, né? Isso é uma etapa de projeto. Enfim, diversos são os itens. Aqui nessa norma, inclusive, tem os anexos que falam sobre padrão de representação no desenho também, a espessura da linha, quando é alvenaria em corte, projeções, elevação, que é uma planta, caligrafia técnica, representação de norte, muitos e muitos assuntos que tem nessa norma e que ajudam a representar os projetos, sabem? Dando uma pausazinha só realmente para acompanhar, né, para ver efetivamente se tem algum questionamento. Mas vamos lá. Dito isso, né, quando você aprende isso em um curso técnico, em efetivamente faculdade, você acaba desenhando à mão inicialmente, fazendo esses detalhes, por exemplo, que estão aqui representados em planta à mão. Eles meio que sugerem que é uma obrigação desenhar à mão. Eu até concordo, para fazer levantamento e resolver questões rápidas, e se um dia tiver um apagão a gente já sabe resolver tecnicamente o Biomago. Então eles ensinam a desenhar à mão, mas o foco nos escritórios hoje em dia, acho que esse é o motivo real da live, falar sobre o que acontece hoje em dia nos escritórios. Esses projetos são desenvolvidos por computador, né, por softwares CAD. CAD vem da abreviação do inglês, certo? E basicamente significa desenho assistido por computador, no caso em 2D. Isso aqui é um desenho em 2D, por exemplo, né? A gente consegue entender que é um guarda-corpo, que é um corrimão da escada, é uma escada, mas é 2D. E esse tipo de desenho a gente usa um software chamado AutoCAD, é o mais conhecido no mercado, mas existem diversos outros softwares CAD. Até fiz um vídeo no canal que eu posso botar uma tagzinha, um link abaixo aí para poder verificar. Esse vídeo eu digo, né, os principais softwares de CAD, enfim. Mas eu aqui no escritório e a maioria das pessoas que eu conheço trabalha com CAD, né? E basicamente é uma plataforma que também eventualmente faz 3D, mas é basicamente para desenhar 2D com base, né, no que diz, por exemplo, aquela regulamentação lá da NBR, baseado no que você quer projetar, né? Esse aqui é um terreno, por acaso é um projeto bacana do Alphaville, né, que a gente projetou, estava com ele aberto aqui por acaso. Mas como funciona, né, a área de trabalho do AutoCAD? Ela tem várias atribuições aqui para desenhar linha, arco, círculo, comandos de copiar, de espelhar, explodir não serve agora para vocês, mas a gente trabalha com linhas coloridas para a gente diferenciar através da cor qual é a espessura. Lembra que eu falei lá na norma que existe padrão, né, padrão de espessura de linha? Então, essas linhas têm que ser facilmente visualizáveis pela gente, que está desenhando, o que é que está em corte, o que é que não está, enfim, entender o que está no alto, o que está embaixo, porque a construção tem vários níveis de altura. Então, dependendo da proximidade do observador na linha de corte, né, tem que estar mais claro ou escuro, enfim. Então, basicamente, aqui embaixo da área de trabalho você conversa com o programa, né? Você dá um comando, por exemplo, eu quero fazer uma linha aqui aleatória, é o comando L, né? E você vai desenhando. Se você reparar lá embaixo, ele especifica novo ponto, especifica novo ponto, o programa fica falando com você ali no texto, né, abaixo. Né? Enfim, então com ele você consegue desenhar qualquer coisa praticamente, né, desde que você tenha a técnica adequada para isso. Você tem várias setagens, como eu disse, para você alterar a cor, né, e poder efetivamente projeção, parede de vista. É um software basicamente para desenhar as plantas e cortes e afins, né. Você pode perceber que o layout, né, para quem já conhece, esse layout ele é o layout clássico. Hoje em dia, eu vou até gravar um vídeo sobre isso também, que é como você trazer, né, o AutoCAD para o layout clássico. Eu que já trabalho há muitos anos na área, tenho uma produtividade alta com esse layout. As atualizações que vieram posteriormente do AutoCAD
atrasaram um pouco o procedimento do escritório, então eu acabei optando por ficar no padrão clássico, né? E tem como, com plugins e tal, fazer uma configuração para retornar. O padrão hoje, para quem começa a mexer com esse programa, deixei aberto aqui, olha, ele tem essa aba grande, lembra um pouco o Word hoje, PowerPoint, que tem essa configuração, né? Vamos lá. Voltar para o AutoCAD aqui. Beleza. Então, dito isso, né, o projeto desenvolvido ele vai avançando as suas etapas. A gente faz fachada, frontal, tudo no software CAD, né? A vista frontal da casa em si, vista lateral. Esses desenhos são importantes não só para construir efetivamente, para entender como isso acontece nos outros ângulos da construção, mas as prefeituras exigem esses desenhos também, né? É um conjunto, né, de desenhos para aprovação. Isso tudo montado vai para uma prancha alternativa de impressão. Olhando aqui embaixo nas abinhas, a gente tem essa seleção de prancha. E efetivamente assim levamos para a prefeitura impresso, né? Organizado. Essa linha preta não sairia, mas enfim, eu não vou entrar muito no AutoCAD, gente, porque, como eu disse no outro vídeo, ficou longo demais, a gente já avançou 25 minutos e ainda estou no AutoCAD. Mas vamos lá. Para projetistas de arquitetura, como eu disse, né, a gente trabalha com vários softwares alinhados. Eu acho que o ideal é aquele que sabe desde o 2D, representação, isso já é muito, tem escritórios que contratam só para fazer isso, mas tem também a modelagem 3D, que é quando você começa a dar elevação, né, e criar volumes tridimensionais de forma que facilite a interpretação. Esses modelos são muito utilizados etapas antes da execução, assim, antes inclusive do cliente aprovar o projeto, salvo exceções aquela questão relacionada a lançamento imobiliário. Por exemplo, uma casa, vamos dar um exemplo dessa casa aqui. Quando a gente fez a planta baixa e a gente tinha uma ideia de como seria essa fachada, antes de mesmo de fazer a planta da fachada, a gente começou a fazer modelos em 3D, estudos de volume, para poder entender como essa casa poderia ser. Então, com esses volumes a gente tem convicção sobre a estética geral da construção. E aí pode apresentar assim para o cliente, e o cliente ter convicção de que o projeto está bacana. Isso ajuda na decisão dele, porque se a gente apresentar só em planta, antigamente era só assim, né? Só em planta, e eventualmente um arquiteto mais ousado sabia trabalhar em perspectiva, um projetista mais ousado mesmo, desenhava em perspectiva, com aquarela. Mas enfim, para quem não tem esses recursos hoje, basicamente a gente modela em 3D, tem também a etapa de renderização e tudo, mas eu vou falar a seguir, para que o proprietário do imóvel em si possa ter convicção de que o projeto que ele contratou está bacana, né? Então, vamos lá, vou apresentar para vocês o Google SketchUp, que é o modelador mais utilizado, né, pelos escritórios de arquitetura. Existem muitos outros, 3D Max mesmo, Blender, existem vários outros bons também, mas eu estou tentando focar naqueles que são mais utilizados, mais populares, né, entre os profissionais da área de desenvolvimento de projetos de arquitetura. E o Google SketchUp é disparado. Ele está, sei lá, em cada 10 está em 8,5, 9. Né, muito incomum se usar outros modeladores. Então, basicamente, isso é uma fachada de um projeto, né, 3D. Até fizemos também interior dessa casa. É um projeto meu, autoral, está em desenvolvimento. Né. Você pode perceber que tem todas as faces da construção, a gente pode renderizar isso em vídeo. Enfim, é uma casa bacana, com piscina. Se eu quisesse só assim já apresentar para o cliente, daria. Né? Eu posso congelar essas linhas guias todas para poder ter uma noção melhor, né, dessa casa. Claro que é um melhor com limitação. Esse software ele é especialista em modelagem. Ele não é um software que dá um acabamento fotorrealista, que é um outro que a gente usa para isso. Mas desse daqui a gente já consegue ter uma boa noção, né? Nossa, ao vivo é complicado, o pessoal manda mensagem. Vamos lá. Enfim, vamos lá. Como ele funciona, né? Vou reativar as linhas porque é importante para a modelagem.
A partir do momento que a gente terminou a planta no AutoCAD, a gente pode importá-la, tá vendo, para dentro desse software. Inclusive aqui tem um corte esquemático que ajuda, é só girar ele, rotacionar para ficar em pé, né? E a partir dele a gente ter as alturas e poder ir ajustando a planta, né? Enfim, com a planta aqui, a gente pode, tem várias formas de fazer isso, né? A gente pode, por exemplo, se for um bloco aqui eu quiser grosseiramente ir fechando por cima, que é basicamente assim que fazem no 3D Max, né? Você vai fechando as faces do desenho. Tem uma travadinha, um lagzinho. E depois, usando esse comando chamado Push Pull, a gente vai levantando, né, a edificação. Certo? Tem que ter alguns cuidados e tudo para essa importação ser correta, para que o pé direito, né, a altura da casa, quando a gente for efetivamente dar essa altura, fique correto. Vamos botar aí 3 metros. E assim vai, parede a parede, parede a parede, até chegar no final. E tem diversos outros... Nossa, essa mensagem tá... Enfim, desculpa. Enfim, existem diversos outros comandos, né, que você pode ativar para poder dar velocidade ao seu trabalho. A gente tem aqui a sombra também, que ajuda a ver o posicionamento do sol, se está com uma marquise eficiente. A gente consegue implantar, né, com esse programa exatamente o local onde seria inserido, né, esse projeto. A sombra é um comando que, quando ativado, demora um pouco para carregar mesmo. Correndo o risco de travar, como eu disse, com muita coisa aberta ao mesmo tempo, né, faz parte. Acho que não vai rolar não, gente. Acho que, bem, deu para dar uma passada geral sobre que programa é esse, né, como ele funciona. E eu vou avançar já para o render, né, que é um render que eu recomendo, talvez não seja o mais popular. Render, eu gravei já um vídeo sobre isso também. O renderizador, ele basicamente serve para dar um acabamento melhor, mais realista na construção, aquele 3D que faz deixar dúvida, né, se é uma foto, se de repente é algo existente ou se é um 3D de verdade. Ligou a sombra. Mas fica super lento no SketchUp, ainda mais nessa versão que está instalada, que eu não atualizei. Isso aqui estava com bastante plugin, por acaso, eu acabei usando essa para demonstrar. Tem plugin de telhado, enfim, vários plugins que auxiliam nas escadas. Você só dá a altura dos espelhos, algumas especificações e está pronto, né? Essa aqui, por acaso, era uma casa que era de esquina, né, o terreno. E o proprietário em questão queria uma edícula nos fundos para a mãe que iria morar com ele. Então queria uma casa um pouco mais compacta, né? Ela não tem nem cara de edícula, daquelas casinhas de fundos, né? Ela tem uma entrada independente, visto que é uma rua de esquina. E tem uma estética super interessante. Apesar de uma casa mais compacta, ela tem uma carinha muito bonitinha. Enfim, vamos falar sobre o projeto. Vamos falar sobre o renderizador. No caso, o que eu estava comentando é que ele é um renderizador que está se popularizando cada vez mais no escritório de arquitetura pela simplicidade dele. Por acaso, nesse renderizador eu já estou com o programa aberto, o projeto aberto, que era esse que vocês estavam vendo. E nele a gente altera os materiais, né? Ganha reflexo, o sol já está ativo. A gente consegue colocar a biblioteca própria do programa, que tem uma biblioteca própria também. No Google SketchUp, para botar carro, esses objetos, árvores, a gente tem que estar importando da internet, baixando, importando. O Lumion, né, se você reparar aqui na lateral, ele tem umas opções de biblioteca, de pessoas, de vegetação, uma biblioteca bastante extensa. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês perceberem. É um software assim, muito bom mesmo, tem um resultado bastante satisfatório, porque o arquiteto não precisa trabalhar com top de mercado em resultado de qualidade de imagem fotorrealista. Um bom projetista com Lumion consegue atingir resultados já muito satisfatórios, melhor do que muito profissional que trabalha com V-Ray, que é o top de mercado de qualidade de fotorrealismo. Como eu disse, né, dá um lagzinho porque a gente está com muita coisa aberta.
Mas se você percebeu, só que nesse de folhas a gente já tem uma quantidade assim, incrível de árvores, né? Vou pegar essa amarelinha aqui só de brincadeira. É só clicar e botar. Né, por exemplo, coisa super simples. É tudo próprio do Lumion, entendeu? Tem os pinheiros, tem palmeiras, enfim. Foi como comentei, pessoal. Ao vivo tem dessas coisas, né? Basicamente ele dá aquele lagzinho. Esses materiais, alguns são materiais meus próprios, né, da minha biblioteca pessoal, mas alguns são da própria plataforma, do próprio Google SketchUp, tá bem? Esse ventilador, por exemplo, é meu. E essa não é a imagem renderizada, tá, gente? Ela é a imagem assim, em tempo real renderizada, já está muito melhor do que do Google SketchUp, porém existe ainda a opção de renderizar, né, da etapa de acabamento final, com alguns efeitos que já estão até pré-configurados ali. Eu vou mostrar para vocês aqui, porque está agarrado com a colocação desse model 3D aí da árvore. Nossa, agora agarrou bonito. Bem, eu cliquei aqui para elementos vivos, né? Models vivos, pessoas, mulheres, tudo com movimento já configurado, que auxilia para a gente quando quiser fazer uma animação, enfim. Vou colocar uma pessoa aqui qualquer, por exemplo. Eu queria colocar essa moça que está caminhando. Viu, ela já se movimenta, as árvores inclusive. Vamos apagar esses caras aqui que eu não queria botar eles. Então vamos lá. Materiais, né? Depois que efetivamente a gente importou para cá, ele vem com os materiais do Google SketchUp. Então a gente tem que alterar os materiais. O lado bom é que ele já verifica, né, que existe uma diferença. Ele não seleciona todo o modelo, tá vendo? O que é vidro ele seleciona separado, tudo que é vidro separado, a face branca aqui, a face madeirada, ele já vem tudo separadinho. Então vamos dar um exemplo, por exemplo, olha, eu quero botar um outro piso de madeira aqui no deck. Tem que ter um pouquinho de paciência, gente, porque tá muita coisa aberta. Mas é um software muito interessante em comparação com outros que eu vou comentar oportunamente. Ele é muito prático. Tendo um computador com uma configuração minimamente razoável, né, vocês conseguem ter imagens já muito boas, não tendo tanto trabalho. Vocês veem que eu só importei, né? Na verdade vocês estão chegando agora, não pegaram a importação efetivamente desse projeto, mas enfim, logo que você importa, a qualidade da imagem automaticamente já melhora muito na renderização em tempo real dele. E aí você vai alterando os materiais para poder efetivamente ficar mais próximo ainda da realidade, né? Enfim, clicando aqui no material que está aplicado, a gente pode ir para a biblioteca do próprio Lumion e escolher um outro material, né? E ele já vai para a biblioteca de madeiras, mostrando aquele que está selecionado, que está aplicado, desculpa. Então a gente pode ir brincando com outros materiais, vendo os resultados, um mais claro, mais escuro. É claro que nem toda madeira é deck, né? Essas madeiras que eu estou clicando aqui, ela pode ser só acabamento de marcenaria de uma mesa, pode ser uma rack. Enfim, eu estou clicando só para demonstração mesmo,
Aqui, deck, idealmente, seriam essas que estão por aqui, né? Talvez não esse aqui até que ficou um pouco legal, mas eu prefiro esse. Um pouco mais cinza, né? Enfim, então isso vale para tudo, para revestimento de piscina, para revestimento da alvenaria, da fachada, e vai alterando os materiais da mesma forma. Vidro, mesma coisa, tem uma biblioteca extensa de vidros, né? Vidro é um material muito, para quem projeta já há muitos anos, é um dos materiais mais complexos de configuração. Desculpa, tem vidro de interior e vidro de exterior, estava procurando o lugar errado. Então tem vários tons de vidro. E para quem trabalhava antigamente renderizando com V-Ray do SketchUp, por exemplo, você ficava alterando esses vidros na tentativa e erro. Renderizava tipo 20 vezes uma cena só focada no vidro para ter uma noção da qualidade do vidro. Entendeu? Era comum isso. Agora com um software que nem esse, a gente acaba em tempo real tendo resultados, né? Se eu quisesse um vidro mais esverdeado, dar um charme na casa. Charme para quem gosta, né? Porque não é muito o meu perfil, né? Enquanto arquiteto, usar esse tipo de vidro colorido. Eu gosto realmente de neutralidade. No máximo, quando existe um sol firme, a gente bota um tom mais escuro. Esse é jateado. Não. Deixar como tava, né? Não esqueço e salva e ferrou. Tem que fazer de novo. Mas enfim. Então, enquanto os materiais, é isso. Tem muitos materiais, cortinas, enfim, revestimentos, materiais, enfim, tecido, exterior, pedra, telha, muitos materiais mesmo, que já ajuda bastante. É aquilo, dá para ter uma imagem muito realista se você criar outros materiais também e melhorando a qualidade da biblioteca. Eu, por acaso, já tenho a biblioteca bastante extensa, mas para quem está começando, gente, para um aluno de faculdade que apresente um projeto minimamente razoável com a plataforma dessa, ele já vai ser muito bem conceituado nas suas disciplinas. Para quem está começando uma universidade, por exemplo, já se destaca na hora. Um curso técnico, para quem quer começar a trabalhar, tem arquitetos que não conseguem nem sequer modelar no SketchUp. Não é uma crítica, mas é uma realidade, porque tem arquitetos que são muito mais de obra, tem arquitetos que priorizam outras etapas dentro dos segmentos, né, de desenvolvimento de projetos e obras. Então é comum profissionais precisarem desses braços, entendeu? De pessoas que façam esse tipo de trabalho de apresentação para eles. Conheço muitos arquitetos que desenham muito à mão, muito mesmo, mas que não necessariamente mexem com projetos de computador, entendeu? Então, para você que está começando e quer uma carreira, é muito simples você conseguir chegar num resultado legal e conseguir se projetar e pegar serviço com esses profissionais que estão aí no mercado, tá bem? Mas vamos lá. O que mais eu posso acrescentar? A biblioteca, né? Eu vou falar um pouco da biblioteca porque tem bastante coisa. Tem luzes se for fazer uma cena noturna. É uma outra coisa muito complexa para quem trabalhava com V-Ray do SketchUp. Existem vários V-Rays, tá? V-Ray é o software assim, que pegando o melhor projetista que exista no mundo e pegando o V-Ray para fazer, se esse profissional for o dominante do V-Ray, ele consegue a melhor imagem. É considerado o melhor software para apresentação de imagens fotorrealistas em 3D, né, ArcViz. Mas eu costumo dizer que depende muito do profissional. Se você pegar a melhor ferramenta e um profissional mediano e pegar um excelente profissional que trabalhe com o Lumion, esse profissional muito bom pode fazer uma imagem muito melhor do que esse outro que usa o V-Ray. O V-Ray existe para várias plataformas. Existe um V-Ray diretamente para o Google SketchUp e existe um V-Ray para o 3D Max. Existe V-Ray também para Revit, para outras plataformas. Mas esses são os mais conhecidos e mais utilizados. O SketchUp e para o 3D Max. Para fazer uma iluminação, é aí que eu queria chegar, no V-Ray é bem complexo. Digo eficientemente, uma boa luz, sabe? Calcular essa luz. Aqui você com poucos cliques você já consegue colocar um foco bem marcado na parede, né? Aí você obviamente pode configurar ele para poder ter mais luz, menos luz, mais ar, enfim, diminuir a luz dele, ângulo do cone.
Enfim. Veículos, né, transporte. Carros dos mais variados. E são muito leves, não pesam em nada no desenho. Eu posso encher de blocos do Lumion aqui que não pesa. Por sua vez, se eu colocasse blocos em 3D, esses models em 3D, no próprio SketchUp e importasse para cá, o arquivo vai ficar muito pesado, porque cada bloco desse teria materialidade individual para ser configurada. Esse sofá, por exemplo, ele veio de lá. Olha o carro aqui. Enfim. Furgões, ônibus, caminhões. Vamos pular. Elementos de exterior, né, para usar no entorno da construção, bancos de praça. Enfim, ele é um software excepcional, com biblioteca própria e com boa qualidade, né? Vou tentar não me alongar muito. Para renderizar uma imagem, tirar uma imagem desse software, é igualmente simples. Se você clicar em foto aqui, né, aplicando alguns filtros, alguns templates, né, algumas setagens padrão da própria plataforma, você já consegue uma imagem minimamente razoável. Vamos lá. Eu tenho umas cenas já pré-configuradas aqui. Como eu disse, um pouquinho lento. Vou pegar essa. Pronto. Ela está meio amarelada porque tem vários filtros que foram utilizados, pontos de perspectiva, reflexão, luz do céu, então ela ficou um pouco amarelada, mas não é o resultado final. E basicamente, clicando em renderizar a foto, eu vou escolher onde salvar, o tamanho, né? Você pode fazer com altas resoluções para efetivamente botar um painel que pegue uma parede inteira, um outdoor, por exemplo. Por acaso é o mesmo cliente. Vou botar na área de trabalho. E lá se vai o render. Simples assim. Como tem muitas coisas simultaneamente abertas, aquela recomendação. Mas ainda assim, esse é o grande diferencial do Lumion. Mesmo com tanta coisa aberta, tanta coisa acontecendo, ele vai levar 1 minuto para renderizar essa cena. Se fosse pegar uma mesma cena com uma qualidade semelhante, de repente, num Google SketchUp da vida com Blu-ray, daria uns 30 minutos no barato. E tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro para os profissionais de escritório, para gente que precisa apresentar logo para o cliente, sair correndo, enfim. Esse projeto está inacabado, tá, gente? Então ele tem algumas indefinições aqui na caixa d'água, alguns volumes que eu botei grandes para estudar ainda. Por exemplo, não vai ser efetivamente assim. Eu estou usando apenas para poder explicar, né, o que seria. 32 segundos. Enfim, eu vou cancelar. Já sabemos o tempo. Bem, e aí a gente basicamente apresentou o que a gente recomenda hoje em dia, o que eu uso no escritório, o que muitos escritórios já estão usando, por uma questão de qualidade aliada à velocidade. Custo-benefício, acho que eu diria isso. Custo-benefício. O custo de aprendizagem é baixo, você com pouco tempo de treinamento consegue imagens já muito satisfatórias, e o resultado, né, em curto espaço de tempo acaba sendo um benefício prescindível para qualquer escritório, né? Apresentado a renderização, tem um outro software que eu recomendo aprender como extra, seria um software de desenho de diagramas, né, chamado CorelDRAW, bidimensional. Esse software também é diferente do AutoCAD. Ele é um software mais artístico, é usado para fazer logotipo, para fazer outdoor, para fazer
enfim, artes gráficas em geral. Ele é primo antigo do Illustrator, né? Para quem conhece muito o Illustrator hoje, da Adobe, o Corel já existia há algum tempo, muito popular no Brasil, e a gente que trabalha na área de arquitetura usa muito esse software para desenvolver esse tipo de planta humanizada, né? O que seria essa planta, né? Utilizada também para venda de imóveis ainda em lançamento, né? Para vender na planta, literalmente na planta. É daí que veio essa palavra, né? Esse tipo de planta humanizada é muito comum nas empresas de publicidade para venda, na área imobiliária, né? Para poder efetivamente o cliente, o proprietário que venha se interessar em comprar, entender qual a dimensão dessa casa, quanto de imobiliário conseguimos colocar dentro, enfim. E o CorelDRAW ele faz isso muito bem. Ele tem semelhança, como eu disse, com 3D, com o AutoCAD, mas ele é diferente. A gente trabalha importando a planta do AutoCAD e redesenhando por cima e aplicando blocos de biblioteca, né? Por exemplo, aqui tem um efeito de sombra que eu coloquei ali na parede, mas ele basicamente, vamos usar a polylinha, a gente consegue ir redesenhando sobre o projeto, né, que veio lá do AutoCAD, tal como lá no SketchUp. Lembra que a gente foi selecionando os pontos e desenhando por cima? Também existem várias técnicas, isso eu ensinaria em outros vídeos, em outras oportunidades da plataforma, porém você consegue dar esse efeito, né, de alvenaria. Essa representação, para quem não conhece nada sobre o assunto, é basicamente a representação do que é uma parede, onde o que é preto é a representação do tijolo que fica dentro da parede. A área branca, né, supostamente seria a área do emboço, a área do reboco da parede, né, teria ali 2,5 centímetros para cada lado, né. Essa parede deveria tecnicamente ter 15 centímetros, então eu teria 10 no meio de reboco, de tijolo, desculpa, e 2,5 para cada lado de revestimento. E essa linha é o limite da parede, né, o limite da face da parede. Então a gente representa em planta desse jeito, nessa apresentação aqui, para que tenha essa noção, né, de acabamento, de melhor qualidade na visualização do que é aquela planta, né, diferentemente de uma planta vista no AutoCAD, por exemplo, limpa, que para leigos fica mais complexo de entender. Esse tipo de planta facilita bastante para quem quer comprar, certo? E é tudo bloco, tá, gente? A gente tem uma biblioteca extensa, a gente vai importando para dentro do software, vai montando a cena, né? Eu tenho, por preferência, né, escolhido blocos neutros, né? Eu sempre falo isso aqui no escritório, que os blocos neutros me facilitam muito na estética geral do projeto, para apresentação, né, nesse tipo de situação. Porque quando a gente vai decorar na realidade uma casa dessa, um apartamento desse, cada cômodo tem sua individualidade, né? De repente, essa família aqui, nesse quarto, tem um jovem, ele vai querer uma cama com um edredom colorido, um tapete colorido, enfim, outro material que pode ser uma madeira, aqui pode ser outra coisa colorida, um tom diferente. Só que, quando a gente faz isso na prática, esse tipo de planta, se quisesse efetivamente fazer tudo colorido, ia ficar muito confuso a visualização. Ia ser uma planta muito carregada de informação, um branco, azul, amarelo, verde, e quando olha no todo não ia ficar bacana. Então a gente opta por com materiais mais brancos, neutros, né, tons pastéis, e enfim. Uma outra técnica que eu diria muito interessante, né, para esse tipo de desenvolvimento é você ter modelos em 3D, como eu falei da biblioteca que eu tenho, né, do 3D Max. Eu tenho uma biblioteca muito rica, algumas bibliotecas ricas, e a gente faz renderizações fotorrealistas, não no Lumen, porque o Lumen não serve muito para isso, mas de topo. Esses blocos são 3D, são modelos em 3D, né? Esses bloquinhos de planta são modelos que foram renderizados e colocados aqui de topo. O que é uma planta, né? Se não uma arquitetura tridimensional vista de cima, de topo. Vamos lá. Tem outra coisa que eu iria mostrar, né, muito bacana, sobre o CorelDRAW e suas utilidades, que é Masterplan para lançamento de condomínio. Esse arquivo é o mais pesado de todos abertos, porque é tudo vetor e para impressão de grande resolução, para fazer colocação em painéis,
né, de lançamento. Então, esse tipo de planta é para que a gente efetivamente pegue um condomínio desse, por exemplo, né, e loteie ele para que seja vendido, né, antes mesmo do lançamento, antes mesmo da existência do condomínio. Basicamente tem a planta aprovada na prefeitura, o incorporador acha um artista que faça essa distribuição do projeto aprovado e com esse projeto, com essa ilustração, inicia-se as vendas, né? Inclusive esse projeto vai ser lançado essa semana, sábado, Teresópolis, Rio de Janeiro. Aqui também existe um pouco daquela técnica de renderização de trechos de topo. A gente usou bastante renderização no 3D Max para fazer esse complemento dessa planta. A gente brinca, né? Tem algumas técnicas aqui de cor. Aqui já vale a pena mexer com cor, brincar com cor, para dar uma ilustrada, para não ficar tudo como uma coisa só. Tem que ter critério, né? A gente tem alguns critérios para desenvolvimento desse tipo de master plan. Enfim, é um arquivo muito pesado. Eu tenho uma foto aqui que aparece muito bem, tá vendo? É um outro empreendimento, mas essa foto ela ilustra, por exemplo, a utilidade, por que a resolução tem que ser tão boa. Olha aqui a master plan. Foi um lançamento que nós fizemos no município de Maricá, Rio de Janeiro. Enfim, o CorelDRAW ele é muito útil para montagem de apresentações também, para criação de outdoor, banners, aí para coisas menores também, cartão de visita, enfim, logotipo. Não que logotipo seja uma coisa inferior, porque muitas empresas vivem em função de suas marcas, mas quando eu digo menor é em termos de trabalho, né? Uma planta dessa pode levar 15 dias para fazer uma planta dessa, bem feita, né? Um logotipo, um artista experiente, tendo já os conceitos pré-definidos, ele pode fazer em 2 horas, né? Então estou avaliando tempo. Eu até iria mencionar também que é bom aprender Photoshop. Ele não está aberto aqui ainda, né? E como tem um tempo de abertura e o vídeo pode acabar ficando longo demais, mas o Photoshop eu acho que ele é muito popular, não tem muito que eu possa dizer sobre, né? Basicamente a gente usa ele para tirar aquela característica de imagem lavada, sabe? Quando renderizou, ficou alguns defeitos amarelados, alguns detalhes que poderiam ser melhor definidos. E o Photoshop a gente usa para poder deixar o aspecto um pouco melhor, né, da imagem. Controle de brilho, de cor, de contraste, definição. Eventualmente tem um errinho que a gente acaba recortando da foto, fazendo fotomontagem. Então é legal saber o Photoshop também. Para projetistas é muito importante. Para arquitetos, então, muito, muito importante. Manipulação de imagem, né? Outro software que eu diria para vocês é o PowerPoint. Eu estou usando ele agora, nesse exato momento. Vou copiar para cá, olha, para fazer o nosso teleprompt, né? Me auxiliando para não cair no esquecimento um trecho ou outro da apresentação. É muito útil. Tem diversas apresentações de alto nível. Eu coloquei inclusive essa semana, vou tentar colocar alguma tag, algum link para poder visualizar um PowerPoint de checklist. Muito útil aprender PowerPoint. É um software muito simples que vale a pena para profissionais projetistas, porque é a apresentação em tela de computador, né? Como você vai apresentar suas imagens para um cliente, seja um cliente físico, um arquiteto. Poxa, você vai ter um recurso, né, que é simples e de alto impacto. Você faz uma imagem bacana para quem não quer fazer vídeo. Uma coisa que eu esqueci de comentar, o Lumion que está aberto na tela aqui, ele faz animações em vídeo, tá? Ele faz passeios de câmera. Mas enfim, para quem quer apresentar slides, imagem de um projeto, de um empreendimento, o recurso do PowerPoint agrega muito valor, porque você pode colocar texto, dar umas editadas e dar umas animadas nas transições e tudo mais. E é um poder de convencimento muito alto. Estou aguardando abrir aqui a animação. Enquanto isso eu vou puxar para... Bora, meu amigo. Eu acho que ele não vai mostrar não, hein? Será que ele vai?
quem estiver acompanhando, meus amigos, eu estou vendo que tem umas pessoas, vocês querendo comentar, querendo perguntar alguma coisa, estou à disposição, tá bom? Ah, vai carregar. Ó, já tem umas imagens, uns takes pré-configurados. Olha, a câmera vai passar nessa direção. Aqui eu já tenho outro take, você vai fazendo vários takes, né, e configurando as cenas com passeio de câmera. Depois você renderiza o take. Essa é uma técnica de filmagem muito interessante que eu usei, olha gente. Se chama descortinar, né? Você usa um elemento para fechar a visão da câmera e depois você revela o que está atrás. É uma técnica de filmagem bastante interessante para quem está querendo aprender sobre a apresentação de projetos. É uma técnica de apresentação, de certa forma. Enfim, deixa eu ver como está no meu teleprompter. Então a gente já está chegando no final da nossa apresentação. Vou trazer a tela de volta para a gente conversar um pouco mais. Vamos lá. Bem, gente, visto tudo isso, querendo aproximar um pouco mais, para entrar mesmo nessa jornada, a gente vai ter sempre muito conteúdo aqui, muito material, né, gratuito. Porém, eu trago hoje, nessa apresentação ao vivo, além de tudo, uma grande oportunidade para vocês, que eu julgo ser uma grande oportunidade. Esses programas, além de tudo, para fazer bons trabalhos neles, vocês têm que, de certa forma, conhecer o dia a dia dos escritórios, entender o que os clientes que estão aí na linha de frente, na batalha, almejam, o que eles esperam receber. E eu tenho essa oportunidade, que é um programa de treinamento, onde eu vou efetivamente ensinar a mexer com esses softwares, mas vai ser umas técnicas muito mais objetivas, mirando o essencial mesmo para poder efetivamente fazer os trabalhos. Não vou pegar que nem um curso básico de CAD, qualquer curso que você se inscreva hoje no CAD, qual é a característica? Ele vai te ensinar tudo que o software faz. E não é bem o meu objetivo. O meu objetivo é formação de projetistas, qualificação profissional. Eu quero que o mais importante, o foco maior, seja o resultado. Conseguir fazer uma planta que seja bem compreensível pelo cliente, que fique uma apresentação bacana e com tempo de apresentação rápida. Então eu vou ensinar os programas, os atalhos que eu tenho, né, ao longo de diversos anos de carreira, para que você consiga chegar próximo do que eu consegui, né, o que eu consigo de resultado em um curto espaço de tempo de treinamento, né. Minha meta é com 15 horas, uma formação onde eu apresento o AutoCAD, o SketchUp, o próprio Lumion, né? Claro que eu vou apresentar o básico, vou ensinar os comandos iniciais para a pessoa não ficar completamente perdida, né? Mas basicamente eu vou falar inicialmente sobre conceitos gerais de arquitetura, vou tentar falar um pouco mais na ordem, né? Digo técnicas relacionadas a simetria, ritmo, alinhamentos, definição de nomes técnicos para vocês poderem se familiarizando com o que são essas coisas, entendeu? Volume de vazios, insolação, essas coisas todas eu vou pontuar nessas minhas videoaulas, né? Depois dito isso, sobre essas técnicas de projeto, falar bastante sobre o que é projetar, conceitos de projeto, estudos preliminares, eu vou falar sobre as normas. Aquelas normas que eu apresentei aqui, eu vou detalhá-las, cada uma delas, e de forma bem firme, para que você tenha convicção, porque é a base de tudo. Você tem que saber a norma muito bem para poder desenhar dentro desse padrão, porque é a base. E depois eu vou apresentar esse tipo de essas normas detalhadas no AutoCAD. A gente vai começar a desenhar e exercitar no AutoCAD desde o início dos comandos básicos, até você conseguir fazer uma planta baixa, um corte, uma fachada, um projeto de prefeitura padrão, certo? Dito isso, ensinarei também no CorelDRAW a desenvolver aquele tipo de planta que eu apresentei há pouco, tanto a planta humanizada como a Masterplan, as principais técnicas que eu uso, né?
Vou apresentar também o Google SketchUp, os principais plugins que a gente usa para ganhar tempo, para fazer escada rápido, telhada rápido, topografia, que tem técnicas muito específicas e muito complexas para se envolver topografia. O Lumion também, a gente vai ensinar a renderizar o Lumion, mas aquilo, focado na apresentação de projeto. Nossas técnicas são muito mais voltadas para mostrar um trabalho nosso de projeto de arquitetura, não é efetivamente para lançamento de um condomínio nesse primeiro momento do curso, tá bom? Então o foco maior é ter um projeto em 3D, fotorrealista, bem apresentável. O foco desse curso não vai ser formação de arquivis, apresentação de projeto para venda, mas é o princípio disso. No final eu vou falar sobre um bônus que já se aproxima muito mais disso, mas como não é o foco do programa de treinamento, ele entra como bônus, tá? Outra questão, outro software que eu pretendo estar inserindo nesse programa de treinamento é o Photoshop, como eu mencionei, mas vai ser bem pontual, falando sobre essa melhoria de qualidade de imagens, como salvar uma imagem que foi mal renderizada, por exemplo, porque a gente efetivamente gasta esse tempo renderizando e efetivamente a gente precisa salvar, né, essa imagem sem ter que renderizar de novo. E para quem domina o Photoshop, sabendo que esses recursos existem, já facilita bastante nesse ganho de tempo, né? E para isso tudo vai ter material de apoio, serão videoaulas, mas a gente vai deixar documentos, vai deixar plantas, vai deixar alguns templates para poder auxiliar esse desenvolvimento desse treinamento, né? Enfim, de certa forma é um treinamento para aprender a ser um projetista com quem foi e quem é, né? Que tem técnicas do dia a dia, que vivencia esse trabalho e que sabe, né, efetivamente o que o mercado está exigindo, né? A chance de aumentar as oportunidades com o que é utilizado no dia a dia desses escritórios, né? Mais oferta de emprego, promoção, enfim, ter um trabalho freelancer que paga muito bem esses tipos de trabalho freelancer. E além de tudo, como eu mencionei há pouco, né, a gente vai ter esses bônus que talvez até mais importante para alguns do que o próprio curso em si, né? Uma biblioteca de CAD com mais de 100 mil blocos, aquelas plantas de mobiliário, as plantas, carros, motos, aviões, barcos, enfim, uma biblioteca extensa. Inclusive eu tenho todo o Rio de Janeiro, no WG, enfim, tem muitos blocos no AutoCAD. Aula bônus do V-Ray para o 3D Max. Esse é o diferencial que eu falei há pouco, que se aproxima muito do fotorrealismo para a venda de imagens arquivis. Eu sou um dos poucos profissionais do mercado que utiliza a modelagem do Google SketchUp e renderiza também com o V-Ray do 3D Max. Porque o Google SketchUp ele é o modelador mais prático e rápido que existe no mercado. Você consegue rapidamente criar uma cena e dominando o V-Ray, sabendo como importar para o 3D Max, de forma que esse projeto em 3D tenha já condições de ser renderizado no melhor renderizador que existe, que é o V-Ray do 3D Max, te coloca num patamar de concorrência muito alto. Então, para lançamento imobiliário, você está concorrendo com profissionais de alto nível, então você tem que ter imagens também de alto nível. A maioria das imagens que estão no site da ArchiProject eu fiz usando essa técnica, modelando no Google SketchUp, importando para o 3D Max, lá trabalhando os materiais do 3D Max, algumas coisas que só o 3D Max faz, mas no geral renderizando com V-Ray e atingindo a melhor qualidade de fotorrealismo que é possível, né, e que eu consigo atingir também, porque todo profissional tem algumas limitações, mas o meu resultado está lá no portfólio do site e é muito, muito, muito bom, muito bom. Enfim, tem uma coletânea para blocos de 3D Max, inclusive para renderizar efetivamente com boa qualidade no 3D Max com V-Ray. Não basta apenas saber renderizar, você tem que também ter uma boa biblioteca. Eu tenho uma biblioteca de mais de 200 GB de espaço ocupado em HD para você poder montar suas cenas. Aí eu falo de carros também, eu falo de árvores de boa qualidade, melhores do que a do Lumion. Inclusive essas bibliotecas que são específicas para 3D Max, já configuradas para renderizar no Blu-ray, quer dizer, com brilho, com reflexo, com textura, com volume, podem ser importadas e utilizadas no Lumion. É aquilo que eu falei, eu já tenho uma biblioteca grande que me permite chegar mais próximo de resultados melhores com o próprio Lumion. Enfim, vou ter também aula bônus para as build e levantamento técnico. Eu sei que eu estou falando, né, prestação de serviços mais relacionados a projetos feitos por computador. Só que existe uma etapa de serviço
e que existe muita oportunidade de freelancer, que é levantamento técnico, medição de imóveis existentes para reforma. Arquitetos contratam muita mão de obra para fazer levantamento, engenheiros também. Por exemplo, uma loja, um shopping vai construir uma loja nova, ele contrata um profissional para ir lá medir antes, né, da loja ser construída. Você manda para ele desenhado já em AutoCAD, aí ele faz o projeto dele e depois você ainda pode ser contratado de novo para fazer a revisão, que é o as-built. O as-built significa a medição após o projeto executado na obra, né? Após construir tudo, você vai lá e mede de novo para ver como ficou. Outro bônus incrível também vai ser a criação de portfólio. A gente vai ensinar tanto com o website quanto com o próprio CorelDRAW, você criar um portfólio bacana para estar enviando, né, para essas empresas, escritórios, para efetivamente você prestar esses serviços, tá certo? Publicidade na internet para freelancer, você pode criar um site, tal como eu criei o meu da Arc Project. Eu vou ensinar as plataformas que eu uso, onde eu hospedo, custos amigáveis, usando técnicas que sejam fáceis de desenvolvimento, um portfólio na internet legal. Além de, vou ensinar também, né, a publicidade no que se refere a impulsionamento nas redes sociais. Impulsionar nas pesquisas do Google, impulsionar lá no Google Meu Negócio, impulsionar no Facebook, no Instagram, essas campanhas de impulsionamento que vão fazer com que vocês captem clientes para desenvolver esses projetos. Além de tudo, ainda vamos ter um grupo privado no Facebook para os alunos que se inscreverem no programa de treinamento, para tirar dúvida, para aprimorar outros alunos, porque às vezes um aluno aprendeu uma coisa que o outro não, e quando você acaba ajudando o colega, você reforça o seu conhecimento, né? Enfim, e tudo isso pelo valor de R$700, através da plataforma do Hotmart. Lá você vai ter o certificado, lá você vai ter todas essas bibliotecas, as garantias. A gente, além disso tudo isso, a gente tem uma oportunidade para o dia de lançamento, que é amanhã, sexta-feira. R$500 se for inscrição no primeiro dia, ou seja, a partir de 9 da manhã até meia-noite do dia de amanhã, você comprando o curso vai ser por R$500. Pode parcelar um cartão, pode ser de várias formas de pagamento, que o Hotmart é uma plataforma infinitamente aberta a oportunidades de forma de pagamento, tá certo? Eu enviarei por e-mail, né, para todo mundo que está cadastrado na nossa plataforma, nas nossas páginas de inscrição, vão receber e-mail com link de compra. Caso você não seja cadastrado, você pode vir novamente nesse vídeo, que eu vou colocar na descrição do vídeo, vou editar nessa descrição de vídeo e vou colocar o link, né? Mas caso não queira se inscrever para ficar por dentro dos vídeos novos e ficar informado sobre novos materiais, que inclusive são gratuitos, só se inscrever em projetistadearquitetura.com, e esse e-mail vai facilitar nossa comunicação, né? Além de tudo, temos uma garantia de 30 dias. Se você entrar no curso, começar a cursar e achar que não é apropriado, que não tem exatamente o que a gente mostrou para você ou informou que teria, a gente devolve o seu dinheiro. Mas é claro, você profissional que está iniciando, né, a profissão, pode querer por conta própria, mas existe uma enorme chance de passar pelas mesmas dificuldades que eu passei, assim, pelas mesmas limitações, e passar a pagar pedágio por tempo, entendeu? A gente aqui está tentando criar uma oportunidade legal para quem quer entrar no mercado de trabalho. O meu escritório mesmo precisa de profissionais de boa qualidade, de nível médio, né, projetista de arquitetura, e a gente tem muita dificuldade de encontrar esse profissional. Então, inicialmente eu criei essa plataforma para uso interno, para treinamento do pessoal, para não ficar o tempo inteiro tendo que ensinar as mesmas coisas. Então ocorreu essa ideia de fazer essa plataforma aberta para o público e de certa forma contribuir com o conhecimento geral dos profissionais que estão chegando. Bem, espero que curtam. Em caso de dúvida, estou aqui para ajudar. No mais, bons estudos, curtam nossos vídeos, tem muita coisa legal e gratuita saindo também, mas essa plataforma eu considero uma oportunidade única. Vai ficar aberto o carrinho por 7 dias apenas, e amanhã tem essa promoção especial, tá bom? Eu vou lá pro chat para ver se tem algumas perguntas que eu posso estar tirando do pessoal. Bem, não vi nenhuma pergunta aberta, então eu vou estar encerrando a live. Espero que muito possa ajudar vocês aí. Abraço, boa noite a todos.